sabemos da vida atropelada que todos nós temos vivenciado. E nós planejamos este dia. É um dia voltado para a renovação de forças, para o redobrar de energias, para o lazer, para o prazer, para que a gente se recomponha na vida atropelada que temos nos permitido. Mas é que hoje nós temos uma data tão significativa. E como tudo aquilo que promove o bem-estar para nós, no ambiente da humanidade, nós somos convidados a partilhar. Nos dizia o grande estoico Marcos Aurelius que para a humanidade só a humanidade importa. Então, importa e outro. Importa aquele que caminha, importa o desconhecido, importa o inquieto, o perdido, porque fazemos parte da mesma família, do mesmo tecido, a que chamamos sociedade. E nós comemoramos hoje a edição de um livro. É que existem inúmeros livros na sociedade. Livros que falam da periferia de quem somos. Livros que nos ensinam o deleite de lá fora, louváveis. E nós deveremos enaltecer-nos. Mas livros que faz com que o nosso olhar não somente se volte para dentro, mas olarizam este olhar. Como é a fonte divina que guia os percalços para o autoencontro. Quando nós aqui nos encontramos, não há como deixar viver este mar que nunca exaure a nossa vontade de cultivar. Mas existem que favorecem a visualização das belezas que existem dentro do oceano. Quando nós daqui contemplamos, nós falamos da estesia, do encontro do horizonte, da tonalidade das águas, que do verde vai para o azul e parece se confundir mais adiante com as nuances dos céus. Mas equipamentos existem que não somente falam, mas que favorecem a visualização das riquezas do fundo do oceano. Existem equipamentos que fazem com que nós não somente contemplemos os corais, os peixes, as belezas, a vida que estou de uma forma que não conseguimos mensurar. Livros que são esses componentes que apoiam das riquezas adormecidas no ser humano, das potencialidades da alma, porque nós somos aqueles que vasculhamos, que matamos, que sabemos do sensório físico, sabemos como potencializar o êxtase sensorial. Conseguimos entender as fundas sinápticas e conseguimos entender que na proposta das enzimas liberadas pelas células neurais, nós poderemos ter instante de êxtase e assim mergulhamos em betaminas e serotoninas, em todo esse conjunto de informações que a neurociência traz e a medicina ratifica, que faz com que nós fiquemos em êxtase. E são leváveis os livros que faz com que nós fomos à periferia. As riquezas mais profundas. Porque quando nós estamos enfermos, inquietos, aguentados,
Não conseguimos perceber a beleza do oceano e corremos em busca de fármacos. Mas é verdade, esses livros falam do que existe no fundo do oceano, no que existe no cerne do ser humano, das riquezas. E nós, na grande maioria das vezes, somos aqueles que falamos do fundo dos oceanos, sem nunca termos mergulhado, sem nunca termos saído da superfície. Livros que convidam o ser humano a mergulhar mais profundamente no oceano de si mesmo. É claro que esses livros tendem paz, falam persímbolos, porque nós não podemos contentar desavisadamente imoquino, pede a aflição, pede o regalo de querer ver, pede a preparação. Se nós formos observar inúmeros livros que assim promovem, do Oriente ao Ocidente, a única vez que para nós, cristãos espiritistas, o fundo do ser humano, que fala das riquezas divinas, veio à tona, veio através do livro vivo, que nós chamamos de Jesus, o Cristo. O livro vivo de Deus, que trouxe as riquezas da alma, as riquezas esquecidas. Tomem e deleitemos, porque a sua trajetória no Cronos Celere, em apenas 3 anos. Há estudos que asseveram, a partir do Evangelho, que se toda a vida do Cristo se resumiu para nós em sua ida de Cafarnaum a Jerusalém, só foi 1 ano, porque há uma divergência entre os 4 evangelistas. Mas se no ano pesamos e somos a riqueza do fundo, mas não somente para que nós contemplássemos, tocamos. Façam com a nossa alma, despertando a vontade e também mergulharmos fundo. Jesus, o livro vivo de Deus, se fez fecundo e apresentou essa toda a humanidade para que nós estendêssemos espaços e ainda que nos deleitemos com o sensário físico, ele nos fala de deleites mais profundos, que não tinha a efemeridade da trajetória física, da trajetória orgânica. Livros que faz com que nós voltemos à necessidade do princípio, porque esses são dias acelerados. Asseveram os novos estudiosos do comportamento humano que os recursos desses celulares, computadores de mãos, nossos smartphones, promovem descargas dopaminérgicas e a gente é hiperestimulado e ficamos tão hiperestimulados que não nos permitimos o mergulho mais profundo. Eu vou contar uma piada íntima, como dizem meus filhos, só para aqueles que entendem. Nas casas espíritas, as pessoas costumam dizer que os espíritos obstaculizam o mergulho nesses livros. E quando se tenta ler lá da Burma, alguém diz assim para nós: Vitor, você acha que tem um obsessor impedindo que eu leia? Porque quando eu começo a ler, me dá um sono. E eu digo, não é verdade. É porque quando estamos no smartphone, estamos hiperestimulados. Quando vamos para a página branca e as letras em negritos, dá uma calma e a gente dorme, porque a gente relaxa, não está como hiperestimulado. Então, nós precisamos voltar ao princípio. Ao princípio de querer responder os grandes questionamentos ontológicos. Quem somos? Por que sofremos?
costumamos dizer algo que acreditamos ser só de nossa autoria, porque isso só acontece comigo. Então, aqueles questionamentos da adolescência que hoje se estendem mais, eu acho que sou filho adotado, não sou amado pelos meus pais, não sou aceito. Esses questionamentos ontológicos que retornam o princípio da vontade de mergulhar mais profundamente em nós mesmos. E nós, hoje, estamos aqui para falar de um livro que o auxilia à leitura do grande livro que é Jesus. Hoje estamos aqui para falar da ente que nos concita, que nos capacita à leitura do não dito que tem por trás do dito, dos símbolos que os livros transcendentais nos facultam. Porque nós temos nos permitido sairmos do contexto. E quando sairmos do contexto, normalmente nos perdemos. Então é importante que contextualizemos o momento que brotei o livro dos Espíritos, o óculos que favorece a leitura do Evangelho de Jesus de Nazaré. Que ali vai encontrar as respostas para essas perguntas ontológicas. Nós nos encontramos em um momento em que a Europa fervilhava dos grandes movimentos acadêmicos. Ali nós tínhamos o positivismo de Augusto Comte, o ecletismo, o evolucionismo de Spencer. Ali nós tínhamos todas as ideias que se contrapunham ao qualquer olhar metafísico, até que o olhar que nos voltasse para Deus. E aí, queridos irmãos, eu vou me permitir trazer uma frase de um homem que foi uma das grandes penas daqueles dias, Victor Hugo, em seu livro A Onda dos Séculos, que é um compêndio de poemas, e ele diz: tentava dos firmamentos uma grande bondade para a terra. E naqueles dias que racionalismo cortou o vínculo com Deus, nós tínhamos as respostas acadêmicas para as descobertas do átomo, da química, do pensamento muito cartesiano, mas não tínhamos o fármaco do espírito, porque em que momento da humanidade houve a ausência da dor da alma? Em que instante? Em que momento a angústia foi retirada? A busca sempre se dê às inquietações da alma, que por mais que a ciência evolua, não consegue transcender os limites da fisiologia, e há uma necessidade deste encontro com Deus. E ali, neste deslumbre do firmamento, um acadêmico, um pedagogo, e película Denis Ardrivaia iniciava as tiques conquistadas para pegar em nome desconhecido e se sacrificar diante de uma sociedade agressiva, crítica, perdida, lançava o livro dos Espíritos, obra majestosa, que responde a todas as perguntas ontológicas. Quem inquire se volta para si mesmo, que faz com que nós de volta nos encontremos de princípio e sintamos a vontade da conexão com Deus. Ali surgia, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec, Livro dos Espíritos. É que arde mais o presente. Rebreque
através do invisível que se faz perceptível, através do silêncio que faz ressoar as vozes de mais profundo. Falava da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação por justiça divina, e que é mais profundo apago, o aplicativo para voltarmos à essência. O queixando de caminhos, com favar horas, um mergulho no mais profundo do nosso ser. O ato, no corre-corre humano, a caramba, no meio dos desafios ou do silêncio, faz escutar a voz divina. O deserto do Pera, o deserto de Moisés, o deserto que envolve Jerusalém, o deserto que faz favorecer o autoencontro, onde todas as ilusões se crostam sob o sol escaldante da dor. E novinei caridade. Só que as luzes da caridade, as vozes divinas, de volta audíveis. O sussurro de Deus no nosso coração angustiado, como animar. Não houve corte do eterno. O misericordioso, o sempre eterno, nunca se distanciou de nós. Era o convite contínuo que agora se torna radível. E nós, queridos irmãos, temos a oportunidade em uma terra forte, com rumos da crença, a que nós comemoramos o seu descobrimento para o acidente. Agora, neste mês, 22 de abril, mas que, em verdade, nós já tínhamos descoberta com seres que aqui, os nossos irmãos, que aqui já laboravam, que já trabalhavam, que iriam compor a estrutura psíquica e fisiológica para um povo necessitado na terra do cruzeiro. E esta semente da caridade aqui encontrou eles e cria raízes e se expande e é forte esta cota onde todos os espíritos despertos nos nossos vastos continentes, quando no meio das dores e da carne, quando no ambiente do plano espiritual de angústia, na mente em que nos arracundamos e comumos e betormo por conta dos efeitos das escadas sensoriais. Surge o Brasil como clarão a convidar-nos a oportunidade de aqui não somente desfrutar desta sombra, mas desfrutar do néctar da prática desta doutrina vitalícia e eterna, a caridade. Eis, queridos irmãos, que nós aqui estamos a falar da necessidade do ser de autoencontrar-se. E quando a doutrina dos espíritos favorece. É interessante que muitas vezes o meu lugar de fala é lugar de crítica por ignorar. E a gente não entende. Há poucos dizemos que as religiões, elas são óculos a favorecer a leitura dos livros transcendentais. E como nós estamos fazendo essa analogia, observando esta metáfora, se faz necessário que entendamos. Tem pessoas que precisam de graus para longe, tem pessoas que precisam de graus para perto. Tem pessoas que precisam de graus para todas as distâncias. Então, nós temos os óculos mais variados, com os mais distintos nomes.
Mas nós não podemos desconsiderar. Talvez o meu problema seja a leitura de perto. Se eu pegar um óculos para quem tem problema de longe, eu disse, esse óculos não serve para mim, não serve para aquele outro, aquele que não tem problema de perto quando dá o óculos. Eu me recordo, eu tenho problemas de longe de perto, estou endividado que sou, então tenho que ler, estou com todos os óculos. Mas um dia meu filho pegou meu óculos, e os meus óculos, ele já tem para perto quase 5 graus. E quando meu filho pegou assim, meu Deus, pai, ele não enxerga nada com seus óculos. Eu disse, porque eu sou um espírito míope. Não importa, não importa que nós, espíritas, sejamos tidos como míopes em uma sociedade acelerada, contanto que nós passemos a ver e não machuquemos mais ninguém. Que tenhamos cuidado onde coloquemos os pés, ainda que caminhemos mais lentamente, mas aquele que caminha lento vê os detalhes da estrada, os meus que Deus coloca no caminho, as flores entre os espinhos, as lágrimas que regam os solos ressequidos, o caminhar lento, mas nítido, perceptível dos detalhes do viver, para que principalmente nós vejamos o outro, que podemos atropellar. Nós, seres humanos, desenvolvemos a tecnologia e apenas nos autodestruímos. Somos senhores na macro, na nanotecnologia, e não percebemos a dor que causamos do outro. Os desgastes, a destruição da natureza. Colocamos os nossos filhos nas mais belas escolas. Queremos ganhar o mercado globalizado. Nós destruímos a natureza. Não nos questionamos em que mundo abrigaremos. Enquanto todos os irmãos, água e espírita, nossa metade do domingo, deve ter-me para falar de que nós tivemos apenas. Quando você não nos contentou, quando você nos critica, quando você não percebe, não os entende, porque os valores do mundo nos incitam a amar como nos ama, a auxiliar que não lhes auxilia. E esses valores, para nós, o papel nova do Evangelho. E hoje pela manhã, logo cedo, por contemplar não, garoava, não acredito a perceber os espíritos. O quanto gareava, a luz branca passava pelo pisma da chuva. E ali se formava um grande arco-íris. Bem em cima, as pessoas paravam para tirar fotos. Mas ele de manhã, eles disse, as ações aceleraram. O ser humano é como uma gota d'água. Que desconhece os valores que faz si, mas cada vez seguida é a vida quebrada, nessa vida esquecida, nela muitas faces em dor, é a vida que volta ao sentimento, o ser humano na verpa d'água, que quando o sol do evangelho puro e passa pelo seu ser, ele se apresenta com os valores que soltam conhece a profundidade. Quando a luz do Evangelho nos toca, saem as cores da fraternidade, da solidariedade, do amor, do perdão. Nos podemos sermos
séculos passados, nele justifica, ainda que nem sejamos e conhecidos, me importa para cair aumento o soente em dia de domingo. Quero desolhado, esquecido, excluído, a companhia, o abraço. É a ceia em família para o que tentou e não sabe o fardo envolvido com a água do amor. É o retorno ao aconchego da manducada que abandoneu e sonho nele tocado. Que é este Deus? É um facho de luz inacabável. E se tiver conflito, ali terá paz. E se tiver desalento, aí haverá esperança. E se for noite escura das adversidades humanas, aí será a estrela guiando o filho aos braços de Deus. Que a divina paz do nosso habite ricamente em todos os corações deste meu de hoje sei. Muita paz.